Bom, minha gente, esse trecho, Norma disse, a afirmação dela foi muito feliz, porque esse texto tem algo de duro, como algumas expressões de Jesus foram vigorosas, né, utilizando linguagem da época, que na nossa mentalidade soam muito fortes, muito vigorosas, né, à semelhança de algumas passagens que ele utilizava as expressões correntes da época, que deve ter sido também, tudo indica que aparentemente deve ter soado também austero para o padrão aramaico e hebraico, mas ainda assim com uma linguagem mais compreensível, se a gente for pegar ao pé da letra. Algumas passagens do Evangelho de Jesus são muito mais fortes e vigorosas até na linguagem atual, adaptando-a para a linguagem atual, né? E basta pensardes em adultério, já cometerdes adultério, né? Uma passagem muito forte que a gente já examinou aqui e que Allan Kardec explica muito bem, está no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fala sobre a pureza de coração, né? O pecado por pensamento, né? Ele utiliza esse texto. E essa é uma das passagens fortes, que são, na verdade, trechos de duas passagens dos evangelhos que nós sempre fazemos essa contextualização para a gente entender melhor. Quase sempre a gente fica restrito ao texto evangélico e a gente nem lê o texto de Kardec. Mas como o ensinamento é muito direto, muito claro, muito objetivo, seria repetir a mesma coisa na próxima semana, voltando aos mesmos ensinos, a mesma coisa que a gente vai abordar hoje, contemplando inclusive a abordagem de Kardec. Mas a contextualização que a gente precisa fazer é o seguinte: no Evangelho de Mateus, a frase que Kardec coloca aqui, que Kardec elucida, né, que Kardec coloca como ensinamento-chave para esse tópico, muito se pedirá a quem muito recebeu, está num contexto específico. Jesus, na verdade, conta uma parábola inclusive um tanto difícil, e no Evangelho de João, estamos em outro contexto, quando Jesus foge de um local, cura um cego e estabelece um diálogo com os fariseus. Então é interessante a gente contextualizar a princípio, para depois voltar ao texto de Kardec. Bom, eu vou fazer o inverso, vou pegar primeiro o item 11, que é o item do Evangelho de João. O Evangelho de João, como nós comentamos aqui, é feito de luzes. Pense no Evangelho de João como um evangelho que tem imagem o tempo todo, né? Feito de riquezas de imagem. E João mistura elementos que são factuais, que são fatos, com elementos simbólicos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo uma coisa lá, que Jesus está fazendo alguma coisa que é concreta, de repente João solta um ensino que é metafórico, em cima do próprio exemplo concreto. E aqui não é diferente. Eu não vou ler os versículos, porque senão a gente demoraria demais, mas eu só vou contextualizar. Essa passagem de João, do cego, o que vê e que não vai ver, e aquele que não vê vai acabar vendo, né? Na verdade, está situado, os versículos anteriores, está situado naquele exemplo do cego de nascença que é curado. A famosa passagem do nado cego, o cego de nascença. Jesus se aproxima, eu estou resumindo, a passagem mais rica, utiliza um símbolo material, cospe, próximo ali do poço de Siloé, onde ele ficava. Era uma pessoa conhecida, tanto é que o diálogo que Jesus estabelece, inclusive com os apóstolos, é tão contundente que os próprios apóstolos conheciam aquela figura, era uma figura conhecida da região, todos sabiam que ele era cego de nascença. O que surpreendia ainda mais, porque nenhum profeta antes de Jesus curara um cego de nascença, né? Ali estávamos diante de possivelmente um problema realmente orgânico. Porque muitos quadros de cura do Evangelho parecem, e os autores se dividem a esse respeito, né, especulam a esse respeito, que muitos quadros podem ter sido ou psicossomáticos ou quadros espirituais. Assédios espirituais, paralisia por processo espiritual, cegueiras histéricas, né? Tem quadros muito fortes a esse respeito. Mas esse quadro aí, tudo indica que não se trata de algo nem psicossomático, nem de um fundo obsessivo, de um assédio espiritual. Porque a pessoa era cega, era conhecida da região, portanto era cega de nascença. O que surpreendeu as pessoas, porque não há referências de que um profeta antes dele,
houvera curado um cego de nascença. E aquilo espantou, a ponto das pessoas começarem a fazer comparação com Isaías, com Elias e assim por diante. Quem é esse que cura até um cego de nascença? Agora, o que a gente quer destacar aqui é que, depois que ele cura o cego de nascença, nós já falamos que o conceito da reencarnação era popularizado, mas não era muito bem entendido. Ó, gente, reencarnação, mediunidade, sempre existiu, fez parte da tradição do passado. Só que o mérito que o Espiritismo tem é explicar racionalmente o mecanismo. Nenhuma doutrina explica o mecanismo da reencarnação e o mecanismo da mediunidade tão de maneira lógica, de maneira tão bem esmiuçada como a doutrina espírita. Sem nenhum bairrismo aqui, sem nenhum partidarismo. Porque a reencarnação não é original do Espiritismo, como outras propostas, né, adiante. Então, o judeu da época de Jesus sabia da reencarnação, era uma tradição antiga, vinha dos egípcios, mas não sabia muito bem como era o mecanismo, como é que se processava. E já havia a ideia de uma reencarnação fatalista, determinista, uma reencarnação apenas expiatória. Até hoje no Oriente e na Índia a gente tem um sistema de castas, onde há inclusive um estado social que é mantido com base em uma justificativa reencarnacionista. A pessoa nasceu marajá, é porque é de reencarnação. Nasceu pária, né, miserável, imundo, é porque está ali para pagar, para expungir, né, para sofrer os karmas do passado. Até hoje na Índia tem isso, né, essa mentalidade. Na época de Jesus havia isso. Então havia a ideia de que os filhos pagariam o pecado dos pais a partir da terceira geração. A gente sabe que essa é uma distorção. Moisés havia estabelecido a partir da terceira geração. Por que a partir da terceira geração? Porque a pessoa podia reencarnar como neto dela mesma. A partir da segunda seria uma injustiça os descendentes diretos responder pelos crimes que os pais cometeram. Seria uma injustiça. Mas a mentalidade popular não entendeu muito bem e acabou distorcendo aquilo. E ao mesmo tempo a ideia reencarnacionista. Então, naturalmente que se a pessoa nasceu cego naquela população é porque estava pagando. Jesus cura e diz, o próprio discípulo pergunta, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Nem ele, nem seus pais. Ele está aí para que a vontade de Deus se manifeste, segundo as melhores traduções, inclusive da Bíblia de Jerusalém, em vez de fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus se manifeste. Ora bem, numa visão espírita a gente sabe que nem todo sofrimento é karma do passado. Pode ser uma escolha do espírito para crescer com aquela experiência. Como diz a linguagem de Paulo, um aguilhão. O espírito pode escolher um aguilhão do espírito para se desenvolver, para amadurecer. Não necessariamente por causa de erros do passado. Escolhe uma experiência difícil, uma limitação, para se desenvolver naquela experiência, porque acredita que pode evoluir, que pode crescer naquela experiência limitadora. Então, há alguma visão espiritual também que diz que aquele cego foi um voluntário para ser útil à missão de Jesus. Ele foi útil também, que a cura se estabeleceu. Nem todo mundo que Jesus encontrou, ele curou. Mas seria achar que Deus precisava de alguém, um filho dele, manter ele na cegueira durante anos, para usar outro filho dele para curar e para fazer propaganda da sua mensagem. Seria reduzir Deus a uns caprichos humanos. Deus não precisa disso para se manifestar e mostrar a sua mensagem. Mas juntou as duas coisas. Jesus diz, não foi ele nem seus pais, ele está aí para que se faça a vontade de Deus. E realmente era um voluntário, era um espírito que escolheu aquela situação. Tanto é que depois dá mostras que era um espírito maduro, relativamente evoluído. Porque os amigos que conhecem ele pegam ele pela gola, levam para as autoridades, ele começa a ser vítima de um inquérito. O Evangelho de João descreve tudo isso. Ele fica numa situação embaraçosa, respondendo ao inquérito. Os pais dele são chamados. E a resposta dos pais é interessante, né? Não pergunta a nós, não, pergunta a eles, porque ele já é de maior. Tirou o corpo fora. Porque havia, inclusive, penalidades na época que poderia recair sobre a família. Inclusive, confisco dos bens e confisco da própria casa. Então, o receio. Pergunta a ele que ele já é de maior. E ele foi submetido a um interrogatório e a gente vê que era um espírito realmente maduro. Porque respondia com a coragem da verdade, sem se submeter aos caprichos do fariseu e pagando preço, inclusive. E em determinado momento ele dizia assim, eu acho que é um profeta. E aí o fariseu disse, mas de onde ele vem? De onde ele vem eu não sei. Mas que ele me curou, curou. E aí os fariseus fazem um interrogatório, né, estabelecem uma série de perguntas, e em determinado momento dizem, mas ele te curou hoje?
me curou hoje. Mas hoje é sábado, ele não podia te curar sábado, porque sábado é o dia sagrado. Então ele não podia te curar. Foi Satanás. Satanás estava na moda desde aquela época, e hoje está bem mais na moda em algumas religiões, né? Foi Satanás. E aí o curado dá uma resposta que acaba com o diálogo. Se foi Satanás, eu não sei. O que eu sei é que era cego e que agora eu vejo. Então, encerrou o assunto. Vão até Jesus, com ele, com o cego, colocam os dois, é ele. O cego não reconhece porque não viu, porque ele passou a lama e mandou ele se lavar, e depois não sabia quem era a fisionomia. E aí o próprio Jesus é quem se declara. Há uma espécie de estresse, né, naquele momento. E aí, Jesus se vira para a multidão e diz: vim a esse mundo para fazer os cegos verem e os videntes ficarem cegos. E aí os fariseus perguntam: e nós somos cegos? E aí Jesus dá a resposta que está nos trechos: se fosseis cegos, não veríeis e não terias pecado. Estabelecendo a ideia metafórica. Havia uma cura de um cego, ao Evangelho de João, e ele fala de uma cegueira que é uma cegueira do espírito, uma cegueira espiritual. Olha que coisa interessante. Então, o que é que a passagem quer dizer? A passagem quer dizer que havia o indivíduo que era consciente para as coisas, as verdades espirituais, os fariseus, mas eram cegos para as verdades espirituais, porque não se envolviam com elas. Então, veja que diálogo interessante. Se não fossem cegos, não terias pecado. O que é que a doutrina espírita fala? A doutrina espírita fala que a nossa responsabilidade está de acordo com a nossa consciência e o discernimento que a gente tem das coisas. Quer ver uma coisa? Toda a literatura mediúnica que fala de espíritos em expiação, eles estão em expiação porque foram espíritos conscientes. Não erraram por ignorância. Erraram sabendo o que estavam fazendo. Porque os indivíduos que erram na ignorância têm atenuantes. Mas aqueles que despertam para a verdade, para o ético, e deliberadamente permanecem errando, esses é que geram as expiações. É Deus que gera? Não, a própria consciência. Porque a consciência sabe, a pessoa vive num conflito interno. Sabe o que está fazendo, sabe o que é certo e o que é errado, e age, sabendo o que está fazendo, para o mal. Então, é um item muito duro, mas a gente vai desenvolver isso, né? A gente vai desenvolver isso. Porque aqui não é a questão do indivíduo estar engajado no bem e errar. Porque os engajados no bem, mesmo os apóstolos, erraram. A pessoa está querendo se trabalhar, se melhorar, e às vezes desliza. O deslize faz parte. A questão aqui é a pessoa que já despertou e não tem compromisso com a sua reforma. Conscientemente não tem compromisso com a sua reforma. Essa pessoa gera as repercussões das expiações. Né? Das expiações. No item de Lucas, a gente tem a parábola dos servos bons e maus, uma parábola muito forte, que fala do administrador infiel e que fala mais tarde do resultado dessa administração e daqueles que são partidos ao meio, que é uma figura metafórica também. Né? O que parte ao meio, na verdade, é a hipocrisia daqueles que faziam uma coisa, mas sabiam outra, né? E por isso parte ao meio, ou seja, quando vão no mundo espiritual se despem. O homem da aparência é partido ao meio do homem da essência, a ideia da hipocrisia, né? Que se racha. E aí, o Evangelho de Mateus fala sobre muito se pedirá àquele que muito recebeu. Moral da história, em ambas as passagens há o mesmo ensinamento, que é, à medida que eu tenho mais consciência das coisas, do ponto de vista do patrimônio moral e espiritual, das verdades espirituais, mais responsável eu sou, é natural. No sentido amplo, meus amigos, no sentido até reencarnatório, no sentido fora da religião, a gente também tem uma máxima aqui. Qual é a máxima? É aqui. Tudo que você recebe tem um raio de ação, é a parábola dos talentos. Tem um raio de ação que permite você, dar a você ferramentas de você produzir. E por isso lhe dá responsabilidades maiores. Se eu, por exemplo, sou colocado, vou falar de uma maneira que nós estamos vivendo aí. Se eu sou colocado na administração pública de um povo, na gestão de um Estado, olha as possibilidades que eu tenho pelo poder que eu possuo.
Olha o raio de ação que eu tenho. Eu tenho condição de, pelo menos quantitativamente, e até qualitativamente também, fazer muito bem. Né? Eu recebi muito, mas também a condução negativa, muito se pedirá. Por quê? Muito se pedirá pelas repercussões daquilo que eu faça. Né? Kardec tem um texto no Livro dos Espíritos que ele vai dizer, os Espíritos dizem a ele, na lei de destruição, que o soldado que mata em legítima defesa, muitas vezes mata de maneira excusável. Que é excusável porque ele está diante de uma situação atípica de guerra. E a legítima defesa pode excusá-lo. Mas o verdadeiro responsável por cada homicídio ali é aquele que desencadeou a guerra. Esse vai responder por cada homicídio. Então vejamos, a fama, o poder, me dá a possibilidade de fazer muito bem. Mas normalmente é justamente isso que eu não faço. Está lá, inclusive, no Livro dos Espíritos isso. Então, se eu recebo uma inteligência privilegiada, olha a condição que eu tenho. É a parábola dos talentos. Se conecta com a parábola dos talentos. Se eu possuo habilidades sociais, poder de comunicação. Né? André Luiz tem uma mensagem para os oradores espíritas que ele vai dizer o seguinte: todo orador espírita, como todo comunicador, é responsável pelas imagens que coloca na cabeça das pessoas. As imagens. Né? Então, é algo, né, que não apenas no setor religioso, né? Capacidade social, né? Tudo, beleza física, porque muitas vezes a beleza física atrai as pessoas psicologicamente, tendem a ouvir mais. Por isso as propagandas colocam modelos de pessoas que têm o biótipo da beleza física, pelo menos no nosso padrão, da nossa cultura atual. Porque a beleza física, do ponto de vista sensorial, muda, né? De cada época tem seu padrão, seu biótipo, né? Mas por isso que o marketing, a propaganda faz isso. Porque apela para a beleza física. Então, nós temos esse raio de ação, essa atuação, né? E aqui, eu sei que eu vou deixar um tempo para a gente discutir, mas aqui tem muita coisa. Tem muita coisa. Por exemplo, aqui está embutida a missão dos fariseus. Lembra que a gente já falou que Emmanuel, a Caminho da Luz, fala que dos 4 exilados de Capela, isso está refrescado na minha mente, porque eu gravei um vídeo agora, ainda vai ser publicado sobre isso. Os 4 exilados de Capela, né, os 4 biótipos que reencarnaram na Terra, do exílio de Capela, e pode ser de outra estrela, não precisa ser só de Capela, porque a tradição fala muito de Capela, né? Da constelação do Cocheiro. Mas desses exilados, dos 4, os hebreus era que melhor compreendia a divindade, sem excesso de misticismo, com uma simplicidade maior, com uma objetividade maior, que tinha a tradição das profecias, que tinha uma concepção mais amadurecida e sofisticada do monoteísmo, sem tanto penduricalho, sem tanto esoterismo, sem tanto misticismo, sem tanto ritual de iniciação, como é o caso dos egípcios, como é o caso do politeísmo, do hinduísmo na Índia. Os hebreus possuem uma concepção mais amadurecida da divindade, da mediunidade, portanto tinha um patrimônio maior desses 4 exilados. E por terem essa compreensão, os débitos deles eram maiores. Eram os mais endividados, eram os mais problemáticos. E aí Emmanuel disse, é por essa razão que Jesus resolveu mergulhar no corpo físico entre eles. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, porque era o povo mais preparado. Por incrível que pareça, era o povo mais preparado, por conta de compreender as grandes verdades. E segundo, porque os sãos não precisam de médico. Porque os mais doentes é que precisavam da assistência dele. Por que os mais doentes? Justamente porque eram mais preparados e porque não valorizaram o patrimônio que receberam e que já tinham, que já conquistaram. Quanto mais a gente conquista a compreensão das coisas, mais responsável a gente é. Então, a missão dos hebreus. Por isso que Jesus falava, esse capítulo fala dos hebreus, a parábola do festim de bodas, que inaugura esse capítulo, fala o quê? Daqueles que foram primeiros convidados. Os convidados da primeira hora eram os hebreus. Até o capítulo 20, que a gente vai examinar os trabalhadores da última hora, que são os cristãos atuais, né? Então a gente tem esse tipo, né, de visão. Aí Paulo mais tarde vai dizer, eu me sinto devedor de gregos, troianos, romanos e hebreus. Né? Na epístola aos Gálatas ele vai dizer isso.
que ele estava querendo dizer com isso, né? Que se sentia devedor. Por quê? Como ele tinha um grande patrimônio intelectual e religioso, como ele tinha um grande conhecimento, uma grande sabedoria, ele se sentia devedor daqueles que ainda não possuíam a luz. Não possuíam a luz. E aqui, Jesus também coloca uma questão que Jung, na sua psicologia analítica, na sua psiquiatria, vai também colocar. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jung vai dizer, nas suas colocações de psicologia, quando ele estuda o arquétipo da sombra, que há dois tipos de sombra. A sombra, que ele chama sombra densa, e a sombra que ele chama sombra dourada. A sombra densa, ele vai dizer que é uma sombra mais forte, que tem a ver com interesses pessoais, tem a ver com manutenção do padrão que eu quero por interesse próprio, mais por interesse do que por convicção. E a sombra dourada é a da ignorância. A sombra da ignorância é facilmente iluminada. Basta o esclarecimento que proporciona o despertar. Mas a sombra densa é a dos fariseus, que já possuíam discernimento, mas não tinham compromissos, não queriam ter compromissos com o melhoramento pessoal e com a divulgação da verdade, né? É por essa razão que nós temos, por exemplo, as mensagens belíssimas do mundo espiritual sobre... e aí no terreno da fé, no terreno religioso, a gente tem mais isso, né? A gente tem os relatos das pessoas, os cristãos de todas as épocas, que não souberam valorizar o patrimônio que receberam, né? Patrimônio que receberam. Não precisa a gente fazer crise de consciência. Se a pessoa está empenhada em prol do seu melhoramento, está no caminho certo. Estamos falando daqueles casos que foram ilustrados, por exemplo, em Tormentos da Obsessão, de Filomeno de Miranda. Médiuns, tem uma médium lá que me sensibilizou muito, né? Que é uma médium que está com um pseudônimo, que possivelmente deve ter sido conhecida aqui no Brasil, que chegou a ter contato com o próprio Bezerra de Menezes, que a assessoravam. Uma mediunidade de vidência e sonambúlica admirável. Que tinha projetos sociais, mas se emaranhou tanto em problemas, em tanta coisa que não fazia sentido. Perdeu tanto tempo de encarnar. E olha que não tinha WhatsApp. Na época não tinha WhatsApp. Se tivesse, ela ia se perder nos grupos de WhatsApp. Ou respondendo a ataques. Né? Mas, ou vendo a timeline, né, das redes sociais, enfim. Mas se perdeu tanto tempo em coisas, em discussões infrutíferas, em debates intelectuais. Queria um projeto social. Os espíritos ajudaram-na. Os espíritos auxiliaram-na em prol da causa. O Dr. Bezerra assistia. E ela, com tantas ideias, moral da história, passou a vida inteira e não conseguiu colocar uma criança no orfanato, que ela já tinha o terreno, já tinha a casa. Tinha a própria estrutura já, né, para fazer um orfanato, não, uma creche. E não chegou a receber uma criança. Desencarnou e quando chegou no mundo espiritual com uma grave consciência de culpa. Ninguém acusava ela, não, ela se sentia culpada pela oportunidade que ela perdeu. Pela oportunidade que ela perdeu. E assim, há vários casos que falam desses cristãos. E espíritas em particular. No caso de Tormentos da Obsessão, fala de espíritas. Né? Dirigentes de grupo, oradores espíritas que utilizavam a palavra para explorar as massas, para seduzir pessoas, para envolvê-las e desencarnaram muito mal. Atormentados pela consciência de culpa, atormentados pelo remorso. Um deles, que é um orador espírita, que também está com um pseudônimo, né, que tinha uma palavra inspirada, que era muito inspirado no momento do seu discurso, desencarnou com uma auto-obsessão, que chegou no mundo espiritual numa configuração como se estivesse encapsulado, como se estivesse no autismo, pronto, porque não interagia. Recebido num sanatório psiquiátrico do além-túmulo. Então, nós vemos, mas esses são casos de pessoas que não estão nem um pouco envolvidas emocionalmente com a proposta da doutrina. Né? São pessoas que estão utilizando a doutrina e até mudando a doutrina a seu bel prazer.
porque às vezes a gente não consegue viver a moral da doutrina, então a gente quer mudar o espiritismo à moda minha. Como eu não consigo seguir as orientações e os preceitos morais, eu então mudo o espiritismo ao meu modo. Isso é comum, né? Então é interessante isso, né? Porque esse nível de responsabilidade, né, que vai, de alguma forma, tomando conta de nós. Eu acredito que todos nós, aqueles que estamos na doutrina espírita, já temos um certo discernimento, né, das questões espirituais, da verdade do além-túmulo, já temos uma certa noção. E por essa razão, temos aí uma responsabilidade para com o nosso autoconhecimento, a nossa transformação, as nossas questões, né? André Luiz tem uma mensagem que diz assim: se você já tem 2 semanas de conhecimento evangélico e não mudou alguma coisa está errada. Olha que esse negócio de espiritismo não é fácil não, viu? Eu sei que é difícil para mim também, viu? Não fique com raiva de mim não, porque é André Luiz, não sou eu não. Então, por quê? Porque 2 semanas, né, de estudo evangélico, a gente já tem noção de alguma coisa. Né? Talvez a gente não vai conseguir se reformar totalmente. É isso. A questão é essa. Né? Os vícios muito arraigados não são superados de um dia para o outro. Às vezes exigem anos de dedicação, de intenso devotamento para ir mudando. Mas uma coisa é eu ter os vícios em mim e outra coisa é eu estar viabilizando eles. De eu estar alimentando-os e externando eles. Que eu posso tê-los ainda, não superei, mas estar administrando, gerenciando, né, diluindo. Então é mais ou menos essa a ideia, né? E é interessante porque isso daí também tem a ver, meus amigos, só para concluir, com os desafios que nós passamos. Eu vejo muita gente dizendo assim, entrou no centro espírita e começou a sofrer. Como se um ateu, um materialista não sofresse, sofre também, e sofre pior, porque às vezes não tem o amparo e a ferramenta da visão espiritual. Acontece, no entanto, uma coisa curiosa que os espíritos costumam dizer nas mensagens de Emmanuel, de Joana de Ângeles, que é o seguinte: às vezes você tem determinados compromissos que adquiriu em outras situações, mais imaturo até, né? De maneira mais imatura, e a divindade não lhe cobra reparar agora, porque você não tem maturidade agora. Espera você amadurecer para você poder, inclusive, ter condição de reparar de uma maneira equilibrada. Olha que coisa. Então, na verdade, a neoplasia já estava lá. O tumor só não veio à tona ainda. Mas quando o tumor vem e explode em purulação, já é o processo de cura. Já é o caminho de volta. Então, isso é interessante, né? A gente pensar nisso. Por quê? Quando a gente lê, por exemplo, as obras de André Luiz, a gente vê... Eu citei aqui Sexo e Destino outro dia, né? O caso de Pedro Neves, né? Mas a Sexo e Destino tem no seu bojo, né? No seu centro, Félix, que é o espírito guia do grupo que André Luiz faz parte. E... eu vou fazer spoiler, né? Mas no final do livro, a gente tem uma surpresa, porque o guia espiritual do grupo, que estava assistindo aquela família do Rio de Janeiro, é um caso real, só com pseudônimo, foi ele que lá em 2 ou mais encarnações anteriores, que desencadeou o problema. Foi ele o responsável, que começou com o problema. Passaram-se os anos, olha que coisa interessante, aí você vê Allan Kardec em Código Penal da Vida Futura. Primeiro, o arrependimento do erro, depois a expiação e depois a reparação. Foi necessário que ele amadurecesse na encarnação, reencarnasse, fizesse a reforma íntima, melhorasse, passasse os anos, outras existências, até que ele já na condição de guia espiritual, ele pudesse auxiliar e reparar de vez os erros cometidos. Passou o tempo. A lei não cobra imediatamente de mim o que eu faço. Né? É sábia. A gente vê isso em Druso, guia espiritual de ação e reação, também. Ele tinha também determinados comprometimentos.
E assim por diante. Então, primeiro a reforma íntima, a transformação, a reparação. E às vezes quando eu tenho condição agora de reparar, eu estou nessa situação. E aí a gente vê heróis, missionários do bem, pessoas do bem devotadas, sofrendo, tendo dificuldades, padecendo. Eu estava conversando outro dia com Adilton Pugliese, nosso Elber estava comigo na Casa de Oração Bezerra de Menezes, e eu conversava sobre algumas questões, alguns desafios pessoais, alguns problemas íntimos, que não tem nada de grandioso, né? Que todo mundo passa. E estava conversando com ele e ele olhou para mim e disse: meu filho, você não sabe que esse tema tem sido objeto das minhas reflexões. Tem sido objeto também dos meus pensamentos. Ele tem muita amizade com o Divaldo, né? Anos viajando, inclusive, com o Divaldo, em algumas palestras de Divaldo. Ele acompanhava o Divaldo, hoje com idade mais avançada, ele não tem conseguido acompanhar. E também está em outras tarefas, né? Mas ele me disse: olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Alguns problemas desses, Divaldo certa vez passou. Claro que em proporções muito maiores, né, do que esses desafios, mas especialmente esses problemas de calúnia, de difamação, de coisas mentirosas que se espalham a esse respeito. E eu me lembro que eu nunca vi Divaldo tão abatido como eu vi um dia, quando eu cheguei no gabinete dele da Mansão do Caminho, e ele, numa época em que determinada personagem do movimento espírita se voltou contra ele, começou a fazer uma propaganda negativa contra ele, né? Inclusive fazendo uma verdadeira campanha contra ele em determinada região do Brasil. Era uma pessoa muito conhecida, um escritor famoso, e que manteve amizade de anos com ele e agora se voltou contra ele. E Divaldo eu vi Divaldo abatido, em alguns momentos até emocionado. E ele mais tarde me disse: Joana me falou, mais ou menos assim: meu filho, alegra-te, porque quando essas situações, testemunhos, começam a chegar a você, é porque você já tem condição de dar a sua cota de sacrifício e a sua renúncia em prol do ideal cristão. E eu disse para Adilton: Deus é mais. Que negócio é? Que lógica é essa? Que negócio é esse? Mas é assim. A pessoa, por exemplo, opta pela maternidade. E tem que pagar o preço da maternidade, o filho com febre, as noites mal dormidas, né? Dar conta das demandas infantis, que nem o pediatra às vezes sabe, porque é tão complicado, são síndromes tão difíceis, que a gente fica preocupado. Então, é a cota de renúncia, é a cota de sacrifício. E assim, qualquer tarefa, qualquer ideal. Então, é essa parte que o indivíduo já tem condição de oferecer um pouco mais. E eu dizia para ele: essa parte eu não quero não, viu? Esse problema aí eu não quero não. Essa coisa de sofrer aí em nome do ideal maior. Mas é a lógica, né, que o Espiritismo apresenta, né? Vamos popularizar, vamos socializar. Reforma íntima para depois reparação. Reparação do mal praticado. É verdade, é verdade. Kardec, inclusive, examina isso, né? Dizendo que o pensamento não deixa de ser um sintoma de como nós estamos, mas que... E eu acho brilhante o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele se concentra mais no comportamento, né? De você se comportar. Por quê? Porque se exigir você de uma hora para outra pensar sempre no bem, a gente vai ficar neurótico. Porque os pensamentos negativos são efeitos de imperfeições. Se a gente ficar lutando contra o pensamento sem trabalhar a imperfeição, o pensamento não sai. É necessário trabalhar a imperfeição. Como a gente trabalha a imperfeição? Primeiro, na conduta. Eu penso, mas não faço. Vem a tentação de fazer, mas eu retenho. Até que eu já não tenho mais aquele apelo tão grande de fazer, mas passa pela cabeça, mas já é mais fraco. Até o momento que automaticamente e espontaneamente nem passa mais pela cabeça. Lígia falou que a dor, segundo o Chico Xavier, a dor é sempre um convite da vida.
Porque quase sempre, infelizmente, em nossos processos atuais, a gente sintoniza com o mais alto de uma maneira mais fervorosa no momento, né, da falta, da carência, da necessidade, da dificuldade. Né? Quase sempre é assim. Né? Chegará o dia que a gente vai sintonizar com o bem, mesmo nos momentos alegres. Né? Que a nossa vida será um ato de oração, psiquicamente falando. Né? Mas ainda a gente necessita dessa experiência de viajar para dentro. Quase sempre a gente viaja para dentro só quando dói. Né? Joana tem uma mensagem que eu já citei aqui, que ela vai dizer assim, é fácil ser altruísta na miséria e humilde na necessidade. O difícil é ser humilde no poder. Ser generoso na opulência. Né? O difícil é isso, porque essas coisas nos deslumbram e nos fascinam. Eu acho que, Carmen, sentimento e conhecimento podem ser trabalhados juntos, porque, em verdade, obviamente que o sentimento é, digamos assim, o que é o termômetro maior do nosso nível moral. Isso é uma questão interessante, porque muita gente diz assim, como é que eu evoluí mesmo se eu passei pela encarnação e depois esqueci tudo do que eu evoluí? Pelos seus sentimentos. Porque você não vai lembrar do que foi feito, mas os seus sentimentos, a forma como você sente, é onde você parou. São as suas conquistas. A evolução moral é do sentimento. Por isso que quando Kardec fala o progresso intelectual antecede o progresso moral decorre do intelectual. Então eu preciso ser intelectual para depois evoluir moralmente, e as pessoas analfabetas que são moralmente desenvolvidas. Calma. O progresso intelectual que Kardec fala não é só o do acadêmico, do livresco, mas o do discernimento. Eu preciso discernir as coisas para depois eu viver moralmente aquilo. Então os espíritos do progresso intelectual, o progresso moral decorre do intelectual, mas o moral não o segue imediatamente. Que é essa a ideia. Né? O discernimento, mas eu ainda não vivo, eu preciso aplicar. Né? Eu preciso tomar o remédio. Né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Eu já tenho discernimento, eu já tenho... Aquele indivíduo que é analfabeto ou iletrado nessa existência, mas é moralmente sofisticado, é alguém que já guarda dentro dele o discernimento, né? A noção, né? Ainda que não tenha viajado muito pelas inteligências, né, sofisticadas, mas desenvolveu o intelecto, sem dúvida nenhuma, e guarda já a moralidade. Então, o conhecimento trabalhando afeta o sentimento também afeta o conhecimento, essas coisas estão interagindo. Né? Até porque, para alguns especialistas, por exemplo, aquela área de Eva Pierre-Harcos, né? Essa área da dinâmica energética do psiquismo, da autotransformação, costuma dizer que o sentimento é um pensamento não racional. Olha que coisa interessante, né? Então, é um pensamento não cognitivo. Né? A verdade é, no entanto, que... Por que eu falo que o sentimento é o produto disso? Né? Não é emoção. Emoção é, por exemplo, alguém me dá um tapa aqui, eu voltar e vir a onda de raiva. Isso é emoção. O sentimento é algo mais constante. Amor, ódio, ressentimento. Né? Então, são sentimentos que são mais constantes, né? São conquistas evolutivas, são estados nossos. Então, o que é que acontece? Com o meu pensamento direcionado, né? Primeiro com a minha conduta, né? Direcionada, que de alguma forma envolve o pensamento, porque se eu estou tentando me comportar, é porque eu estou pensando. Ainda que meu pensamento não seja totalmente voltado para o bem, se eu estou me comportando no bem, é porque os pensamentos do bem predominam. Passa de vez em quando o pensamento negativo, passa, mas eu me fixo no bem. Né? Pense na metáfora da televisão que eu dei aqui, né? Você pode passar o canal. Às vezes você passa um canal, vê uma coisa esdrúxula, agressiva, você não se programou para ver aquilo e na hora que você viu, já pensou. Porque passou pela sua cabeça. Mas você ficar no canal ou mudar, você pode escolher. Então você pode se fixar ou não. Mas passar pela cabeça, passa. Até que aquilo se transforme em sentimentos. Aí, quando eu já tenho sentimentos estruturados, né, eu não preciso nem raciocinar, né? Ela está perguntando se o espírito não tem resistência em relação a reencarnar por conta das provas que ele vê, etc. E ela observa que há a disposição dos espíritos quererem reencarnar.
Esse é um tema muito curioso e interessante, porque assim, de fato os espíritos têm resistência. Quando Kardec examina, por exemplo, essa questão, Kardec vai dizer que os espíritos têm uma aflição muito grande diante da iminência de reencarnar. A ponto de Kardec dizer que há uma aflição muito maior em reencarnar do que em morrer, do que em desencarnar. E chega a usar a metáfora, reencarnar é entrar na prisão, desencarnar é sair dela. Ou seja, e o espírito, quando vê a possibilidade de reencarnar, Kardec usa a expressão é vítima de uma grande ansiedade ou de uma grande aflição que vai tomando conta dele à medida que o tempo se aproxima, inclusive à medida que o processo gestacional chega ao final, né, definitivamente com o nascimento do bebê. Onde ele vai dizer que o espírito entra numa espécie de angústia, porque vai mergulhar, né, vai entrar num barco e não vai saber como é que vai chegar do outro lado, né, na viagem. Como é que vai ser essa viagem? Né? Quem vai cuidar dele, como é que vai ser essa incerteza? Chico Xavier tem um comentário muito interessante em O Evangelho de Chico Xavier, que ele vai dizer, o povo quer morrer, né? Perdeu o sentido da vida, quero morrer, não aguento mais ficar nesse mundo. Pra quê? Vai dizer ele. Para depois voltar criança, passar um tempão na mão de outras pessoas que não sabem se vai cuidar bem de você, se vai tomar uma queda com você, jogar você no chão, né? Como é que vai ser sua vida inicialmente, como é que vai ser essa condução inicial. É melhor ficar logo no corpo físico. Aproveitar até o último momento, né? Do que querer morrer para depois voltar. Então, claro, ele falava de maneira, né, a estimular a pessoa a querer viver a vida física, né? O que é que eu quero dizer com isso? É que o espírito sente uma aflição, sente uma angústia, porque ele vai entrar no mar de incerteza, ele não sabe se ele vai se complicar mais, se perturbar mais. Essa é a visão do espírito. Mas, ao mesmo tempo, via de regra, o espírito sabe que ele tem necessidade, principalmente quando ele se comprometeu, quando ele tem consciência de culpa no além, ele tem dramas. Ele também quer voltar à carne porque ele quer a bênção do esquecimento. A gente quer aqui regredir, fazer regressão para lembrar, né, das vidas passadas. E o espírito está, pelo amor de Deus, querendo esquecer. Né? Esquecer para ter uma nova chance. Né? Recomeçar a experiência. Né? E então, os dramas de consciência que ele tem, né? A lembrança dos erros que cometeu, que bênção ter uma infância. A infância, minha gente, mesmo quando a infância é sofrida, ainda assim, na mente da criança, tudo são sonhos, tudo são fantasias. Né? Então, é uma bênção, né, essa oportunidade. Por isso que ele escolhe. Mas ele é vítima de uma grande aflição que o acomete, sem dúvida nenhuma.